Filosofia da ciência. Então, estamos diante de um outro tema. E uma das coisas que mais interroga a gente quando a gente olha para o mundo grego é como os gregos conseguiram construir o Parthenon, o templo da deusa Atena, na Acrópole. Qual era a forma de conhecimento que eles tinham para articular tão bem a natureza? Mas antes de entrarmos necessariamente no tema de filosofia da ciência, vamos dar uma olhada numa outra forma de conhecimento que é o senso comum. Você já deve ter ouvido algumas pérolas do senso comum, né? Quem vai bem na escola, vai bem na vida. Lugar de mulher é na cozinha. Homem não presta. Toda loira é burra. Você já deve ter percebido, então, que isso é um modelo de conhecimento. E olha a coisa estranha, como é que a gente pode explicá-lo? Olha, ele é uma crença. Você está percebendo? Isso é crença. O que é uma crença? É quando você aceita alguma coisa sem justificativa nenhuma. Porque é um conhecimento ingênuo. Ingênuo em que sentido? Que ele é subjetivo. Quando eu falo que ele é subjetivo, ele está apontando algo que é uma pura opinião de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Necessariamente ele é preconceituoso. Se ele é preconceituoso, significa que ele está baseado numa visão de mundo que vem da tradição. Faça como eu fiz. Se eu fiz desse jeito, funcionou comigo, vai funcionar com você. Então, portanto, é um conhecimento prático. Prático por quê? Porque funciona. Ele é acrítico. Ninguém pergunta absolutamente nada. Aceita e faz o quê? Faz. Então, portanto, ele é generalizador. Eu pego uma parte e dessa parte eu estendo para todos os membros que pertencem àquela visão de mundo. Portanto, eu estou criando o quê? O estereótipo. Então, essa é a visão do senso comum. Agora, olha que coisa interessante, algumas outras pérolas do senso comum. O Sol é menor que a Terra. A família é uma realidade natural para garantir a sobrevivência humana e para atender à afetividade natural dos seres humanos. Uma coisa estranha, então a gente concebe família, papai, mamãe e os filhinhos. E a gente acha que isso o que é? Faz parte da natureza. E uma coisa estranha, raça é uma realidade natural. Então isso aqui tudo são afirmações do senso comum. E você já sabe o que é o conhecimento do senso comum. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos colocar essas afirmações do senso comum em relação à ciência. Primeira coisa, a ciência é o conhecimento racional. Então, portanto, ela vai se debruçar sobre a realidade racional e vai investigá-la. Então, olha, ela vai buscar a regularidade dos fenômenos. Quando eu falo regularidade, significa que ela vai em busca de um padrão, portanto, de algo que se repete, tanto da natureza quanto dos seres humanos enquanto seres sociais, ok? Então, olha só, ela vai testar a hipótese. O que é hipótese? Hipótese é uma tentativa de solução a uma determinada o quê? Ao determinado problema que você está inserido. Então, portanto, essas hipóteses são controladas e eu vou chamá-las do quê? De experiência. O que é testar uma hipótese? É fazer a experiência. Agora, olha que coisa interessante. Ela faz o uso de metodologias, ela é rigorosa, ela formula hipóteses testáveis. Ela vai aperfeiçoar os métodos e vai corrigir as suas próprias teorias. Porque já pensou, na medida em que eu experimento necessariamente aquela teoria, simplesmente ficou como teoria, porque ela não foi justificada empiricamente. Agora eu vou fazer o seguinte. A ciência, né, a astronomia, astro, luz, nomos, lei, norma, regra. Vamos ver o que a astronomia diz daquela primeira afirmação do senso comum. O Sol é muitas vezes maior que a Terra. Olha só, os historiadores e os antropólogos vão dizer a respeito da família. Olha, a ideia de família só surge no século XV. Por que no século XV? E ela surge aonde? Na Europa Ocidental. Quando eu falo a ideia de família como nós vemos hoje, papai, mamãe e filhinho. Antes disso, ela não existe na antiguidade. Não existe nas sociedades africanas, nem nas asiáticas e nem nas pré-colombianas das sociedades americanas. Então, simplesmente, a ideia de família não passa de uma ideia de família. Portanto, é um modelo histórico, social e econômico. Continuando, então, vamos dar uma olhada na biologia e a crítica que ela faz ao senso comum. Uma coisa interessante, a vida no nosso planeta ela vai começar através de modificações lentíssimas em relação a micro-organismo extremamente simples. E olha que coisa interessante que os sociólogos e os antropólogos dizem. A ideia de raça é uma coisa recente. Quando vai se iniciar isso? Pessoal, principalmente a partir do século XV, quando os europeus vão se deparar
com outros seres humanos, certo? E no século XVIII eles vão tentar explicar isso. Então, portanto, raça implica em quê? Apenas um modelo. Então, raça não existe. Por que não existe raça? Porque nós pertencemos à mesma espécie. Portanto, todos nós somos o quê? Humanos. O conceito de raça é apenas modelo, criado no século XVIII para tentar explicar a diferença das aparências dos seres humanos. E essas diferenças, segundo a biologia e a sociologia e a antropologia, não geram raças, porque nós pertencemos à mesma espécie, nós somos humanos. Então, a ciência vai desconfiar da veracidade das nossas certezas que são passadas pelo senso comum. Ela desconfia disso. Nesse sentido, o que seria a ciência? A ciência é o conhecimento objetivo, porque ela vai procurar estruturas universais e necessárias das coisas investigadas. A ciência é quantitativa, portanto ela busca as medidas, padrões, critérios de comparação e avaliação para as coisas que parecem ser diferentes. Nesse sentido, ela vai buscar um conhecimento homogêneo, homogêneo no sentido de leis gerais, generalizador, que vai fazer o quê? Vai mostrar o funcionamento dos fenômenos. Fenômeno é aquilo que salta aos olhos, que são as mesmas para os mesmos fatos que aparecem ser diferentes. Então, fazer o seguinte. Já com essa forma de conhecimento, vamos dar uma olhada na ciência antiga. Você não esqueceu do Arquimedes, né? E da visão que ele tinha. Então, vou fazer mais ou menos o seguinte. Primeira coisa, na ciência antiga, a visão predominantemente é uma visão teórica. Portanto, eu elaboro todo o conhecimento aonde? Na minha mente. Então, portanto, ela é o quê? Contemplativa. O que é contemplar? É ver a coisa tal como ela é. Mas a partir do quê? Da mente. Nesse sentido, a experimentação não era valorizada. Então, a pura contemplação teórica das ideias já deveria bastar. Olha esse modelo de pensamento e a influência que ele dá no mundo grego. Então, olha, nós vamos ter as artes liberais e as artes mecânicas. O que seriam as artes liberais? Aquelas que são realizadas pelos homens livres. Portanto, é um trabalho intelectual e feito por quem? Pela nobreza. E aqui as artes mecânicas ela é realizada por quem? Pelos trabalhadores braçais. Portanto, que vão utilizar máquina, qualquer instrumento técnico. Então, portanto, elas são vinculadas a um estrato social, o quê? De pessoas inferiores. Olha para você ter uma ideia do que é uma arte mecânica. A medicina, a agricultura, a marcenaria, a sapataria, a arquitetura e a escultura são consideradas, então, artes mecânicas, própria dos homens de camadas inferiores. Eu posso até dizer dos escravos. Em que sentido? Porque o escravo é considerado pelo grego infra-humano. Então, olha só, características da ciência antiga. Ela é qualitativa. O que significa isso? Ela vai descrever as qualidades observadas dos objetos e dos fenômenos. Você está percebendo que não vai utilizar a matemática em si mesma. Então ela vai trabalhar com menor, maior, e igual, diferente, longe, distante. Então, portanto, olha só o pensamento aristotélico desse período, né? Ele vai trabalhar de que maneira? Indutivo, dedutivo. Como assim? O raciocínio parte das premissas particulares. Então ele vai o quê? Das partes para chegar ao quê? À conclusão geral. Quando ele chega ao todo, o que ele faz? Ele inicia o processo de investigação, fazendo perguntas e observando dados particulares e múltiplos. Olha que coisa interessante. O esforço racional, então, dos gregos da ciência antiga era colocar cada coisa no seu devido lugar. Portanto, a natureza. Então, para os gregos, a natureza é necessária e ela tem cada coisa no seu devido lugar. Por natureza, as coisas estão no seu devido lugar. Basta contemplá-lo, basta conhecê-lo pela mente. Então, Aristóteles, o universo para ele está organizado de que maneira? De forma hierárquica, em círculos o quê? Concêntricos. Dá uma olhada, a Terra está no centro e depois vem toda a organização, surgindo todos os planetas. Portanto, nós estamos aqui diante do quê? Do geocentrismo, a teoria geocêntrica. A Terra é o centro do universo. E uma das coisas mais interessantes, a Terra, para Aristóteles, é formada pelos 4 elementos. Lembra? Terra, água, fogo e ar. Então, é a partir desses 4 elementos que formam todas as coisas. Eles se misturam e vão dar origem a todas as coisas. Então, aqui nós temos o quê? A mudança. E uma coisa interessante, quanto mais distante da Terra, o que vai acontecer? Os objetos tendem a ser mais perfeitos. Então, a qualidade
dos seres está de acordo com a sua localização no cosmos. Para tal, a gente vai perceber os astros. Que são os astros? São esferas perfeitas, imóveis, ou em movimento. Mas que movimento? Uniforme. Portanto, elas são imutáveis e eternas. A Terra é o lugar da loucura, é o lugar do engano, da mudança, da corrupção. Portanto, onde as coisas nascem, crescem, envelhecem, estragam e morrem. Então aqui é o lugar da mudança, é o lugar da transformação. Então vou fazer mais ou menos o seguinte. Já que a ciência grega é qualitativa e ela vai buscar o lugar natural das coisas, portanto o cosmos tem uma hierarquia. Pronto. Agora, olha que coisa interessante. Essa visão vai necessariamente construir um modelo social. Olha que coisa incrível, como o pensamento humano interfere nas práticas. O comércio, as interações sociopolíticas, tem um lugar social? Tem um lugar natural? Sim, a ágora. O culto tem um lugar para isso? Claro que tem. O templo. A diversão, o teatro. A casa dos gregos. No centro da casa tinha uma espécie de ágora. E olha que coisa interessante, o lugar para as mulheres, o gineceu. Claro, até hoje essa palavra é utilizada. Médico de mulheres, ginecologista. E o lugar para os homens, que lugar era esse? O androceu. Vocês estão percebendo então que a visão da ciência grega está articulada à polis, portanto, a visão que os gregos têm de si mesmo. Até mais.